pessoal! Para quem não se lembra de mim ou quem ainda não me conhece, meu nome é Suelen Vanessa, sou professora de Educação Física e estaremos aqui hoje mais uma vez para aprendermos um pouquinho mais do nosso componente com a turma do 6º ano. Hoje a nossa unidade temática, o nosso conteúdo é ginástica, especificamente com o tema ginástica geral ou ginástica para todos. Vamos relembrar um pouquinho da aula passada, tá? Então, a aula passada também foi sobre ginástica e é interessante que vocês tenham anotado direitinho no caderno de vocês as partes mais importantes para que vocês possam relembrar e aí a gente poder dar continuidade, ok? Então, pensa um pouquinho no que foi que viu a aula passada. Sobre ginástica, sobre histórico, conceitos, capacidades, a origem da ginástica, né? Que a gente falou um pouquinho que era na Grécia exatamente, né? Que tinha a questão dos jogos, então a sua historicidade com as civilizações antigas, tá? Sua relação com as festividades, a ginástica ela era praticada de modo festivo, como um jogo e até mesmo um religar, uma questão de religiosidade, religião. O maior destaque era para a Grécia, com o surgimento também, não somente da prática de atividade física, com a questão do mente sã, corpo sadio, etc. Ela também tinha uma questão, uma ligaçãozinha com o surgimento do ideal para a beleza humana, ou seja, a ginástica também voltada um pouco para a estética, tá? E ela era valorizada como educação em Atenas e como preparação para a guerra em Esparta. Obras de arte são espalhadas por todo o mundo com características justamente dessa prática esportiva, da prática da ginástica. E uma das obras de arte que nós mostramos para vocês na aula passada foi o Discóbolo. Vocês lembram do Discóbolo? Aquele homem com o corpo meio inclinado, com um disco na mão. Lembra? Exatamente. Então, vários lugares do mundo têm várias dessas esculturas, obras de arte, com corpos gregos, né? Então, tinha também essa ligação, como a gente falou, com a questão da estética. Então, a ginástica também é uma ação corporal intencional, ou seja, não é aquele ato involuntário e que acontece repetidamente, com o objetivo de desenvolver ou manter determinadas capacidades motoras, que foi o que a gente falou para vocês, sobre as capacidades condicionantes e as capacidades coordenativas. Lembra também que a gente não falou de ambas destrinchadamente, a gente só citou e explicou um pouquinho mais sobre as capacidades motoras condicionantes, que foi força. Lembra da força do bonequinho pulando, explicando tudinho, força isométrica, força isotônica, exatamente, força explosiva, que seria a potência, resistência aeróbia, resistência anaeróbia, flexibilidade, que a gente também citou e mostrou aquelas imagens, né, das meninas com a flexibilidade ativa mais a passiva, flexibilidade só passiva, e a velocidade, né? A velocidade pura e a velocidade de reação, que a gente também mostrou na imagem, é o goleiro lá. Lembra que eu falei para vocês, quando vocês escutarem algum narrador falando, nossa, ele teve um reflexo, ele defendeu a bola com o pé, aquilo é velocidade de reação. Por quê? Porque ele está treinado e ele projeta aquilo no seu cérebro, né? Então não é um ato involuntário. Aprendemos que o reflexo ele é um ato involuntário, não a velocidade de reação, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a caracterização, a gente vai aprofundar aí o conteúdo da ginástica, tentando mostrar para vocês que a ginástica tem dois tipos, basicamente. A ginástica, que são as modalidades não competitivas e as modalidades competitivas. E ela é uma prática esportiva, lógico, ressalvada as suas características individuais e específicas, tá? Então ela tem o lado esportivo também da ginástica. Mas não confundam ginástica com esporte. São unidades temáticas diferentes e cada um tem as suas características, por mais que em alguns momentos fiquem entrelaçados, ok? Então, a ginástica não competitiva
ela não tem o objetivo justamente das competições, obviamente, né? Mas sim a busca da saúde e bem-estar, e também algumas pessoas procuram a prática da ginástica pela estética, né? Já a ginástica competitiva, que entra em competições como, por exemplo, os Jogos Olímpicos, né? Ela, além de trabalhar a questão da estrutura física, a flexibilidade, a agilidade e a força, ela também exercita a mente dos praticantes. Por quê? Porque ele precisa de maior concentração e raciocínio. Então, qualquer errinho, qualquer dificuldade, ela pode valer muito numa competição. Então, eles querem um movimento mais perfeito que se possa executar naquele momento. Agora a gente vai trazer para vocês algumas dessas práticas competitivas. E aí na tela, como mostra na imagem, eu vou apresentar e vou querer saber se vocês conhecem já algumas práticas. Acredito eu que muitas práticas são já mais conhecidas, outras nem tanto, apesar de parecerem muito umas com as outras, principalmente na questão das vestimentas, ok? Então na imagem que está aparecendo na tela para vocês estão vendo 3 mulheres, né? A primeira mulher está em 3 apoios, os 2 pés dela tocando o solo e a mão esquerda dela no solo, fazendo o quê? Aquela que a gente disse da força isométrica, está sustentando, ela é a base do movimento das 3. A segunda está apoiada pelas mãos, sobre as mãos, no joelho da primeira, né? E aí ela exercita também algo que é a flexibilidade ativa. Lembra disso, né? Que eu falei também agora há pouco. E a terceira, ela está se apoiando também, fazendo força, tanto isométrica, como também a questão do equilíbrio. É a ginástica acrobática. Apesar de ser bem parecida com outras modalidades, a questão da vestimenta, ela tem características bem específicas. Então, nas competições de ginástica acrobática, ocorrem as apresentações em pares, mas não precisa ser par do mesmo sexo, pode ser do sexo feminino, pode ser do sexo masculino e também pode ser misto, como está apresentando na imagem para vocês aí, onde tem um casal participando de uma competição de ginástica acrobática com dupla mista, ok? E também pode ser em grupos, trios, como a gente viu na imagem anterior com as 3 mulheres, e pode ser em quarteto ou quadra, né, masculina. Os acrobatas em grupo devem executar até 3 séries, tá? Uma série estática, uma série dinâmica e uma série combinada, ou seja, a mistura dos movimentos estáticos e dinâmicos. Outra prática competitiva está sendo apresentada agora para vocês na tela, né? Observa a imagem. Talvez os pais, as mães, os tios conheçam mais até do que vocês. Isso é uma prática muito comum, né? E amplamente divulgada nos anos 80, 90. Depois ela foi caindo um pouquinho mais a questão da competição, mas ainda existem competições dessa prática. Vocês conseguem observar? É a ginástica aeróbica ou ginástica aeróbia. Então, além daquela prática não competitiva nas academias de ginástica, nas praças, etc., nós temos também competição de ginástica aeróbia. Então, a ginástica aeróbica é uma modalidade em que os ginastas executam movimentos aeróbicos muito difíceis e consistem também na interpretação da música que acompanha o exercício, caracterizada pelo ritmo acelerado, tal como os utilizados em academias. Então, lembra que eu falei, né? Basicamente bem parecido, só que aí entra a diferença de competição e não competição. E quando a gente fala de competição, o movimento tem que ser executado mais perto da perfeição possível que a pessoa possa fazer. Outra prática competitiva aparecem para vocês agora na tela. Essa possivelmente vocês estão mais acostumados a acompanhar também por conta das transmissões dos Jogos Mundiais, dos Jogos Olímpicos, né? É bem comum e nós temos destaques nessa modalidade. Por exemplo, a ginasta Daiane dos Santos, né? Que levou o Brasil, aliás, elevou o nome do Brasil para o mundo, fazendo um grande destaque, como também Diego Hipólito e por aí vai. Essa modalidade, sabem qual é? É a ginástica artística. Antigamente ela era conhecida como ginástica olímpica, né? Mas hoje o seu nome é ginástica artística.
As provas masculinas e femininas são diferentes, mas nem todas. Por exemplo, na imagem anterior que vocês viram era a prova de solo. A prova de solo tem tanto feminina como masculina. A diferença é que na feminina existe música e precisa também fazer a coreografia. Já na masculina, não. Os homens executam os seguintes provas, aliás, as seguintes provas com os seguintes equipamentos, tá? Argolas, barras, cavalos com alça, salto sobre a mesa e o solo, como eu falei para vocês. As provas das mulheres, por sua vez, consistem em exercícios de paralelas assimétricas, salto sobre a mesa, solo e trave de equilíbrio, como aparece na imagem também para vocês na tela. Então, a atleta está fazendo uma acrobacia em cima de uma trave que deve ter mais ou menos 10 centímetros de largura, tá? Então, é algo que não é muito simples. Eu não vou entrar em detalhes sobre as provas, porque a aula de hoje não é especificamente sobre a ginástica artística, né? A aula de hoje é sobre ginástica geral e ginástica para todos. Mais uma prática competitiva que vocês já devem ter visto em televisão, algumas competições, e que possivelmente também os professores de educação física já devem ter trabalhado, né? Essa é uma prática competitiva exclusivamente feminina. Poxa, professor, mas como assim exclusivamente feminina? Calma, no alto rendimento. Isso não significa que não possa ser vivenciado dentro da escola e que a pessoa que é menina não possa praticar, não. Ou que vai afetar a masculinidade dele. Não tem nada a ver, tá? Mas em competições internacionais e nacionais só podem mulheres participar ainda, ok? Essa prática, como vocês estão vendo, a atleta ela tá com um implemento que a gente chama de bola, só que é uma bola específica dessa modalidade. É a ginástica rítmica. A base dessa modalidade é justamente o movimento, tá? Então ele precisa da música, tem a graciosidade. A ginástica rítmica é praticada apenas por mulheres, como eu falei para vocês, mas em competições nacionais, competições oficiais, que fazem dessa modalidade um verdadeiro espetáculo de dança, uma vez que as ginastas se movimentam ao longo de toda a apresentação, né? Os aparelhos utilizados na ginástica rítmica são o arco, que é o bambolê, que vocês conhecem, a bola, a corda, a fita, que é aquele material bem bonito, que dá aquela movimentação bem legal, e as massas, não é maçã, tá? São massas. As massas, digamos que grosseiramente ela lembra um taco de beisebol, só que elas são um pouco mais delicadas e mais leves. E o seu pescoço, digamos assim, a sua parte maior, ela é mais alongada, né? O taco de beisebol ele vem bem grossinho e vai afinando já no final. A massa ou as massas, elas são um pouquinho mais grossas no início, depois já começam a alongar, né? E aí na imagem que aparece também para vocês na tela, um pouquinho menor, mas é perceptível, elas estão trabalhando com a corda. Práticas competitivas, aí tem várias, como eu já falei para vocês. Apesar de vocês já terem visto isso, principalmente em vídeos de videocacetada, isso é uma prática competitiva de alto rendimento. Dá uma olhada nessa imagem aí, o que o desenho animado está fazendo. Eu tentei procurar para vocês uma imagem real, mas aí, pela questão do formato, não consegui trazer. Mas essa imagem já consegue ilustrar basicamente qual é esse tipo de ginástica que a gente está vendo. É a ginástica de trampolim. Muitos conhecem como cama elástica. Na educação física e para a ginástica competitiva, a gente chama de trampolim. A ginástica de trampolim consiste em saltos acrobáticos numa cama elástica para a gente poder entender um pouquinho melhor, né? Mais fácil de compreender. Só que diferente da cama elástica, que geralmente é uma coisa única, né? Um material bem lisinho, o trampolim ele é feito com elásticos e molas que se entrelaçam, tá? Então é um material diferente. Essa modalidade pode ser disputada nas seguintes provas: duplo, mini trampolim, trampolim individual, trampolim sincronizado e o tumbling, tá? Então na imagem aí que vocês estão observando, tem uma garota saltando, né? Abrindo as pernas, que o pessoal chama de espaccato. Isso, abrindo escala no ar. Então existem provas competitivas e também estão em Jogos Olímpicos, ok? E as práticas não competitivas, Suelen, como é que são, né? São práticas prazerosas? Não são práticas prazerosas? A gente faz por algum tipo de obrigação? Observe essa imagem. Será que essa pessoa que está aí caminhando na esteira,
ela realmente está fazendo por obrigação ou ela está se divertindo? Observa, mas não tenta fazer isso na academia, tá, né? Todo mundo que tem essa habilidade. A pessoa tem que ter uma certa confiança e muita praticidade nisso. As práticas competitivas, a gente vai começar com uma prática que ela pode ser executada dentro do ambiente de trabalho. Vocês sabem qual é? É a ginástica laboral. Essa palavra laboral vem de labor. E essa ginástica vai ocorrer dentro do trabalho, no horário de trabalho. Então, ela pode ser em 3 formas, basicamente, para vocês entenderem. Tem mais, mas a gente vai ficar com as 3. Então, ela pode ser a ginástica laboral preparatória, ou seja, ela vai preparar a pessoa que está trabalhando para a jornada de trabalho. Ela pode ser compensatória, ou seja, é o intervalo no meio da jornada de trabalho. Durante o dia, os trabalhadores param para poder executar aquela ginástica, ou ela pode ser de relaxamento, que é já no final da jornada de trabalho. A pessoa largou, vai lá para aquela salinha ou mesmo no próprio ambiente da sala de trabalho e faz uma ginástica especificamente para relaxamento, tá? Ela também visa a manutenção da saúde dos funcionários através de alongamentos, movimentos articulares e exercícios de baixa intensidade, quebrando a rotina gerada pelos movimentos repetitivos. E esses movimentos repetitivos, mesmo que você fique o tempo todo sentado, digitando, ou então no supermercado passando as compras, né, por exemplo, o movimento do caixa do supermercado faz, né? Entre outras coisas, a pessoa de repente que é um dentista que fica o tempo todinho sentado e com o corpo inclinado, um tatuador também, ele precisa de momentos no dia para poder fazer uma compensação daquele movimento que ele faz o dia todo, né? Esses movimentos repetitivos, eles podem causar o que a gente chama de LER ou DORT, lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, quem trabalha, papai, mamãe, titio, fica atento. Teve um tempinho no trabalho, alonga, faz aquele movimento para relaxar, para descontrair, de compensar o seu corpo, a sua estrutura funcional. Vamos entrar agora nas práticas não competitivas. E aí a principal característica de uma prática não competitiva é o quê? O prazer, a satisfação. Como aparece na tela para vocês aí, a garota está fazendo alguns exercícios. E aí vocês podem dizer, Sueli, essa prática de ginástica parece com a ginástica... Qual o nome? Não tem um nome específico. São qualquer modalidade de ginástica que você geralmente pratica em academia, em parques, em praças. Existem também projetos para poder levar a prática do exercício físico até a pessoa de forma gratuita. Não é isso que acontece muito nas praças em alguns bairros? Então, por exemplo, essas práticas de ginástica, pode ser a ginástica localizada, pode ser a ginástica aeróbica também, pode ser a modalidade do step, do jump, que é aquele mini trampolim que a gente chama de cama elástica, mas a gente aprendeu agora que é mini trampolim e as pessoas podem saltar nela, ou até mesmo a hidroginástica que é feita na piscina. Essas práticas relacionadas à academia, ou relacionadas também à questão das áreas livres de prazer e de lazer, são as modalidades de ginásticas que não são competitivas. Outra prática competitiva que vocês já devem ter observado em loco, mas hoje tem bem menos espectadores como era na minha época, tá? Na minha época era bem legal, as pessoas iam mais. Hoje existe um movimento de resgate, porque é muito importante isso para a nossa cultura de um modo geral. E essa prática aí é uma prática muito difícil. Normalmente nós somos meros espectadores e apreciadores dessa prática, né? Os profissionais é quem fazem o espetáculo. Vocês sabem que prática é essa que está aparecendo na tela para vocês? O que essas 3 mulheres estão fazendo? Parece com a prática competitiva lá que eu mostrei no início, que era da ginástica acrobática, mas não é. Dá uma olhada no detalhe das roupas, da maquiagem, né? E a profundidade do movimento, a angulação do movimento. É o contorcionismo. O contorcionismo é uma atividade típica do circo, tá? E esse é um dos números mais populares nesse tipo de espetáculo desde os tempos antigos. Então, quem geralmente faz esse tipo de movimento, esse tipo de prática de ginástica contorcionismo, são profissionais
que são pessoas que já têm essa habilidade natural de ser bem flexível, treinam para ser mais flexíveis ainda. E aí, pessoal, não é qualquer um que tem a capacidade de fazer isso, infelizmente, né? Cada um tem as suas características biológicas e fisiológicas e a gente precisa respeitar isso. Outra prática não competitiva, bem legal e muito importante. Vocês observam aí que dá para fazer até mesmo sentado, né? Depende do objetivo que é a prática da ginástica que vocês estão apresentando. É a ginástica de reabilitação, né? Normalmente quem pratica essa ginástica são pessoas que vêm de algum tipo de cirurgia ou tem algum tipo de doença que precisa de uma atenção maior, um trabalho mais específico para reabilitar ela, por exemplo, para desenvolver as ações funcionais do dia a dia, andar, correr, caminhar, comer, se movimentar, agachar. Então, são movimentos realizados com pessoas que necessitam dessa melhora física, visando o fortalecimento do equilíbrio do corpo como um todo. As pessoas na terceira idade também normalmente fazem essa prática da ginástica de reabilitação. Às vezes com um nome diferente, porque tem nomes de outras características, como por exemplo na própria academia de ginástica, elas podem entrar com uma modalidade de nome diferente, mas o objetivo naquele momento é a reabilitação da pessoa. Essa prática não competitiva, a gente vai falar um pouquinho mais dela e vai explanar um pouquinho dela, né? Que é justamente o nosso tema de nossa aula, certo? Então observe essa imagem. O que é que vocês observam além de pessoas vestidas de branco com a bola na mão? Se vocês continuam observando a imagem, vocês vão poder observar que existem pessoas de diversas idades, diversas estaturas e de diferentes biotipos, né? Então essa prática é justamente a ginástica geral ou ginástica para todos, que é o tema da nossa aula. Então, a ginástica geral é um esporte não competitivo. Lembrando do início que eu fiz as ressalvas para diferenciar a unidade de esporte e a unidade de ginástica, tá? Mas aí ela é considerada um esporte, sim, onde ninguém ganha ou ninguém perde. Por quê? Porque o objetivo maior é o lazer. Na verdade, todos ganham por conta de inúmeros benefícios que ela pode proporcionar. É considerada um esporte porque está vinculada e é orientada por uma federação esportiva, a FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica, ok? Então lembra basicamente que a gente já falou também sobre esportes, né? Então ela tem essa característica, mais especificamente existem diferenças entre ginástica e esporte, né? A ginástica geral, ela é diferente das modalidades de ginástica competitivas por ser uma modalidade voltada essencialmente para o lazer e a diversão. Então a ginástica geral, ou ginástica para todos, ela é composta por elementos ginásticos, que são as técnicas dessas outras manifestações gímnicas competitivas, ou seja, ela não só é um aspecto sozinha, isolada, ela pega também características das outras manifestações das ginásticas, mas também é composta por elementos da ginástica na sua forma mais básica, no que se refere à essência do movimento humano: saltar, rolar, rodar, girar, ou seja, movimentar-se. Uma característica marcante são os festivais de ginástica para todos, onde as manifestações são produzidas a partir das influências culturais, o que torna cada apresentação diferente uma da outra. Então, nas imagens que aparecem para vocês na tela, vocês podem observar, por exemplo, a imagem à esquerda são pessoas, são mulheres com uma faixa etária maior, né, que estão em cima de uma bola que a gente chama de bola suíça, fazendo movimentos da ginástica geral, né? E fazendo a sua apresentação. Observem também a cara delas, como estão sentindo prazer, né? Não é uma obrigação, não é uma competição acirrada, eu tenho que fazer o melhor do meu movimento, porque qualquer errinho pode fazer uma grande diferença no meu resultado. É diferente, esse não é o objetivo da ginástica geral. E na imagem do lado direito, você vê uma pessoa com 2 bastões na mão,
que é, por exemplo, aquele bastão parecido com a baliza que fica à frente da banda, né? Que também faz aqueles movimentos de ginástica, abrindo escala, fazendo estrela, que a gente chama de roda, rondana, etc e tal. E a roupa dela não é uma roupa tão específica de competição. A outra imagem que vocês observam agora é a imagem que tem tanto homens como mulheres e tem características específicas folclóricas que possivelmente é de alguma região do Nordeste, que normalmente é que utiliza essas bandeirinhas para retratar as festas juninas, né? Então, se faz movimento de ginástica, se tem as manifestações de outras ginásticas competitivas, mas tem as particularidades, por exemplo, dos festivais. E aí, agora que você aprendeu um pouquinho mais sobre a característica das ginásticas competitivas e ginásticas não competitivas, vamos partir para a nossa atividade? Então, em primeiro momento, você vai em seu caderno fazer uma lista dos tipos de ginásticas competitivas e não competitivas. E depois você vai explicar por que a ginástica geral ou ginástica para todos é uma ginástica não competitiva. Lembra aí o que eu falei? Eu preciso ter um movimento bem perfeito, porque senão pode acontecer alguma coisa. A outra é mais por uma questão de isso aí. Você já pensou? Escreve no caderno. A nossa segunda atividade é: assista a um filme Uma Garota Americana, Maquina Superestrela, e conta no teu caderno qual é a lição que você aprendeu esse filme. Esse filme é fácil de achar na internet, tá? É só colocar o nomezinho dele, vocês vão conseguir. Então aproveita esse momento, que é também um momento de aprendizagem e diversão. Faz aquele lanchinho legal, aquele sanduíche, aquele salgado que você gosta, aquela pipoquinha, aquele suco. E aí aproveita a tarde para poder aprender um pouquinho mais sobre a ginástica, fazer a atividade proposta de educação física e se divertir, né? Caso você queira tirar alguma dúvida, pode me perguntar também na rede social. Na imagem aparece para vocês aí o meu endereço do Instagram, o meu perfil do Instagram é SuelenWA, ok? Espero que vocês tenham gostado, uma boa semana e até a próxima!